e vamos invocar sobre nós a luz, a presença, a graça do Espírito Santo. É Ele que conduz, é Ele que nos faz estar em comunhão com Deus, é Ele que ilumina a nossa mente. E uma vez a mente iluminada, possamos compreender essa palavra. E uma vez compreendida, guardar no coração. E uma vez no coração, que ela se transforme em atos, em gestos concretos de pessoas tocadas pela graça e dispostas a viver uma vida santa. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, cada domingo, cada leitura, o propósito de Jesus é nos salvar. É nos salvar. E Jesus, Ele nos oferece a sua vida como modelo. Modelo para nós. Jesus é o homem perfeito. Portanto, nós, como disse a segunda leitura, aproximemo-nos dEle. Devemos nos aproximar dEle. Que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais nós vamos configurando a nossa vida a Ele. Assim, vamos dizer, como diz a palavra, nós vamos crescendo em estatura, em largura, em comprimento, mas de acordo com Jesus. De acordo com Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. E Jesus sempre nos traz elementos através das leituras que a liturgia nos propõe, elementos para a gente trabalhar nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus em todos os tempos, ela fala da nossa vida. Ela traduz o que a gente precisa ouvir e viver. E hoje, o que Jesus nos chama a atenção? Quais os elementos que hoje Ele quer trabalhar em nossas vidas? A força e o poder da oração, o valor da oração. E a leitura vai nos dizer, vai nos perguntar: será que você reza direito? Será que você está orando direito? Será que o teu conteúdo da oração está agradando a Deus? O que precisa melhorar para que a nossa oração, para que a tua oração seja uma oração eficaz e perfeita na presença de Deus? Para que quando você reza, Deus atende. É isso que as leituras hoje vão nos falar, o poder da oração. Aqui conta o Evangelho a história dos 12 discípulos, que estão caminhando com Jesus, e pela terceira vez o Evangelho de Marcos, preste atenção, o Evangelho de Marcos vai falar nessa história, que Jesus anuncia para os 12, eu vou para Jerusalém, eu vou lá para Jerusalém, e lá para Jerusalém, ele está falando para os 12, lá para Jerusalém, eles vão me prender, lá em Jerusalém, eles vão me torturar, lá em Jerusalém, eles vão me crucificar, lá em Jerusalém, eu vou entregar minha vida, lá em Jerusalém eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos caminhando com Jesus, uns ficavam espantados com os tipos de coisa que Jesus está falando, e outros começaram assim, talvez distraídos demais. E pensem bem, todos eles com alto nível de compreensão, pessoas de alto escalão, a régua de Jesus está aqui em cima, não eram qualquer pessoas, eram os 12 que conviviam praticamente todo dia com Jesus, portanto eles tinham um grau de entendimento, de conhecimento muito grande. E desses 12, vou destacar 2, que o Evangelho hoje fala, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Tiago e João. O que é a oração, minha gente? O que é a oração? A oração é quando a gente, com toda a liberdade, com toda a força de vontade, nós conversamos com... O que é a oração? É a nossa conversa com Deus. Deus é nosso Pai. A gente tem acesso a Deus através da oração. E Jesus nos ensinou até a rezar o Pai Nosso. Jesus nos ensinou, então a oração é esse diálogo com Deus. E o que estavam fazendo aqui Tiago e João? Tiago e João estavam fazendo uma oração. Quando a gente reza, a gente não faz o nosso pedido para Deus? Quando a gente reza, a gente não faz o nosso pedido para Jesus? Eles fizeram um pedido, portanto eles estavam rezando. Eles estavam rezando. No Evangelho de Mateus, conta que não foram os 2 que fizeram um pedido para Jesus, mas sim a mãe deles. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e faz o pedido: Jesus, os meus filhos aqui, Tiago e João,
eles são teu vocacionados, são os teus discípulos, eles deixaram a casa, eles podiam estar trabalhando lá comigo, mas agora eles estão contigo, estão felizes, Jesus, eles são importantes. Então eu tenho um pedido para fazer para o Senhor me permite fazer esse pedido? O que a senhora quer? Então, quando o Senhor estiver reinando, você pode colocar um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Esse foi o pedido. Ela também fez uma oração a Jesus, um pedido a Jesus, uma oração. Ela fez uma oração. Agora, entre parênteses, um comentário meu. Esse é o comentário do Frei Rinaldo, entre parênteses, não está no Evangelho, comentário meu. Se uma mãe, Tiago e João eram marmanjos, não era? Era gente crescida. Agora, se uma mãe chega numa empresa e pede assim, para o patrão dar emprego para os 2 filhos, é porque os 2 filhos têm medo de pedir emprego, é ou não é? Se uma mãe chega assim, pelo amor de Deus. Agora, esse é o comentário meu. Mas assim, um fato é que toda mãe quer o melhor para o seu filho, quer ou não é? Toda mãe quer o melhor para os seus filhos. E vai fazer o seu pedido, era justo o pedido dela. Era justo o pedido, o melhor para os filhos. O melhor para o filho. Agora, voltando para Marcos. Lá em Mateus, a mãe pede. Aqui em Marcos, são os 2 que pedem. Tiago e João se aproximam de Jesus e fazem um pedido. Mestre, o Senhor possa atender o que a gente vai pedir? O que vocês querem? Vai dizer Jesus. O que vocês querem que eu faça? Olha que interessante, essa resposta de Jesus, ela também apareceu em outros momentos da Bíblia. Quando um cego se aproximou de Jesus, Senhor, eu vou pedir. Jesus falou, o que você quer que eu faça? Um surdo, o que o Senhor quer que eu faça? Um mudo, o que o Senhor quer que eu faça? Um aleijado, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus sempre respondeu, o que você quer que eu faça? Que eu veja, que eu enxergue, que eu caminhe, enfim. Ali Jesus também perguntou, o que vocês querem que eu faça? Nós queremos que o Senhor coloque um de nós na tua direita e na tua esquerda. Tipo assim, ministro da economia e da casa civil. Já que o Senhor está indo para Jerusalém. Na compreensão dele, olha como eu disse, Tiago e João eram de alto escalão, portanto pessoas evangelizadas, que tinham uma compreensão. E eles fizeram esse pedido para Jesus. Um à tua direita e outro à tua esquerda. E olha só, minha gente. Eles rezaram para Jesus. Eles estavam rezando de um jeito certo? O pedido que eles estavam fazendo foi certo? Eles falaram da glória, quando estiver na tua glória. Eles acharam que Jesus ia para Jerusalém, ia desbancar Pilatos, ia desbancar Herodes, Anás, Caifás, ia ser o quê? O prefeito da cidade, o governador da cidade, o presidente da república. Eles pensavam que Jesus fosse para Jerusalém, agora sim, vou tomar o poder. E eu quero um à tua direita e à tua esquerda. Então eles fizeram a compreensão. Aí Jesus falou assim, o que estão fazendo? O que vocês estão falando? Desde quando eu falei de glória? Eu falei de glória por acaso para vocês? Me seguir significa viver os benefícios, status, fama, é isso que vocês querem? É essa glória que vocês querem? Eu falei de glória? Não, eu não falei de glória para vocês, eu estou falando de cruz, eu estou falando de paixão, eu estou falando de paixão, de sofrimento, de entrega, de renúncia, de sacrifício. Que história é essa de glória, né? E olha que interessante, minha gente. Quando os outros 10 ficaram sabendo dessa história, ouviram Tiago e João, ficaram indignados. E olha, pasmem, minha gente, o que eu vou dizer agora. Né? Tiago e João tinham 2 sócios, Pedro e André. Eles eram sócios na companhia de pesca que eles tinham antes. Eles eram sócios. Eles se preocuparam com os sócios? Não. Às vezes nem toda a sociedade é boa, gente. Então, hashtag fica a dica, né? Nem todos. Na primeira oportunidade, o sócio vai, né, pensar nele, né? Então, hashtag fica a dica, fique atento. Só fique atentos, né? Então, Tiago, André e Pedro eram sócios de Tiago e João. Mas nem pensando, não, Tiago, João, vamos pensar em nós, mas os outros também merecem, né? Olha lá, o nosso sócio, Pedro e Tiago, vamos chamar os 2, mas nem isso, ficaram pensando neles, então, e Jesus falou assim, não me concede a mim deixar o lugar, não me pertence, não compete a mim escolher o lugar, mas para aqueles pelos quais já está reservado. Olha para aquela pessoa que está do seu lado, diga assim, o meu está reservado, eu não sei o teu,
te prepara, o meu está reservado. Então, para aqueles que está reservado. Lembra da senha, minha gente? Olha a senha, não esqueçam da senha, né? E aí, hoje o Evangelho, aí Jesus disse, olha, não pode ser assim entre vocês. Quem quiser ser o grande, seja o vosso servidor. Eu vim para servir, não para ser servido. E termina o Evangelho dizendo assim, ó, o Evangelho termina dizendo assim, ó, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. Não disse aqui em resgate de todos. Muitos e todos é bem diferente. Veio dar a vida em resgate de muitos, não de todos não. Não de todos não. Diga de novo para aquela pessoa, olha, eu faço parte desses muitos. Você quer também fazer parte desse muito? Quer fazer parte desse muito? Pergunta assim, ó, então presta atenção no freio, porque agora vem para a nossa vida, né? Minha gente, o Evangelho de hoje fala da oração. Qual oração que agrada a Deus? Por que que tem oração que Deus não ouve? Por que que tem oração que Deus não atende? E o Evangelho de hoje responde, quando é que Deus não atende uma oração? Porque aqui os dois fizeram um pedido, uma oração, não foram atendidos. A mãe deles, no outro Evangelho, também não foi atendida. Então tem oração que Deus atende, tem oração que Deus não atende. Quando é a oração que Deus não atende? De olho nos telões. De olho nos telões. Quando Deus não atende nossas orações. De manhã eu trouxe essas 5 dicas e o pessoal disse, Frei, compartilha isso à noite. Eu vou trazer 5 dicas e coloquei no telão para a gente memorizar. Quando é que Deus não atende uma oração? E quando é que Deus atende a oração? Primeira coisa, quando Deus não atende a nossa oração, é quando existe uma falta de alinhamento com a vontade de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. O que Jesus nos ensina no Evangelho? Seja feita a vossa vontade. Seja feita, então, quando a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus, quando eu estou querendo não estar de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, para a minha santificação, para a minha salvação, Deus não vai atender. Ou a gente alinha a nossa vontade à vontade de Deus, e por isso que a gente precisa conhecer a vontade de Deus, como na vida de oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra, temos que alinhar a nossa vontade, a sua vontade, à vontade de Deus. Caso contrário, a nossa oração não vai ser atendida. Então, alinhar a minha vontade à vontade de Deus. A falta de alinhamento me faz com que a minha oração não chegue a Deus e Deus não atende. A segunda coisa que faz com que infelizmente Deus não atende a nossa oração, quando nós temos motivações erradas. Vamos repetir? Motivações erradas. Motivações erradas. Ai, Senhor, está chegando o final do ano, Senhor. O Senhor sabe das minhas dificuldades. Está chegando, Senhor, a mega cena da virada, Senhor. O Senhor podia em sonhos, Senhor, não precisa acertar sozinho, Senhor, mas os 90% já está bom, Senhor. O Senhor pode fornecer os números para mim? Motivação errada, né? Ou seja, quando a nossa motivação não está de acordo com a nossa santificação, com a nossa salvação, e pela ajuda, a solidariedade do outro, Deus não vai atender. Então o que a gente precisa ver, quais são as nossas motivações, se são motivações materiais, egoístas e mesquinhas, a nossa vida de oração, o nosso pedido de oração, Deus não atende, e é isso que Jesus está ensinando hoje aqui, quando a nossa motivação é correta, Deus é nosso amigo, temos acesso a Deus, quando a gente pede pelo outro, solidário, uma doença, enfim, olha a frase de Jesus, o que vocês querem que eu faça? Lá atrás, no outro Evangelho, Senhor, que eu veja, que eu caminhe, que eu ande, então foram curados. Agora, motivações egoístas, mesquinhas, Deus não atende não. A terceira coisa que impede que a nossa oração seja atendida diante de Deus, é a nossa falta de fé. Falta de fé.
Ou a gente acredita e toma posse. Tem gente que quer ser curado, tem gente que quer ter problemas assim, mas não tem fé. Reza por mim. A pessoa não reza. A pessoa não reza, quer a graça de Deus, mas não tem esforço nenhum para cultivar a fé, para acreditar, para alimentar essa fé. É uma fé fraca. A palavra de Deus também vai nos dizer assim: aquele que tem será dado ainda mais. Agora aquele que não tem, o pouco que tem vai perder. Não se trata de bens materiais, Jesus não está falando de bens materiais, são bens espirituais. Aquele que tem quer mais, aquele que reza quer rezar mais, aquele que vem à missa quer vir mais, aquele que lê a palavra quer ler mais, quer entender. Então esse que tem será dado mais ainda. Agora aquele que não se interessa por nada, vai perdendo o pouco que tem até perder tudo. Sabe qual é a intenção do diabo em nossas vidas, minha gente? Sabe qual é a intenção do diabo em nossas vidas? É uma só. É uma só. O diabo quer roubar Deus de dentro de você. O diabo quer tirar Deus de dentro de você. Quer tirar Jesus, quer tirar a tua fé. Aquele que não tem, o pouco que tem vai perder. Está dando razão para o inimigo tirar o pouco de fé que tem. Então a falta de fé nos impede essa vida de oração. A quarta coisa justamente que nos impede de que nossa oração seja atendida por Deus é o pecado. Repita bem forte que isso é importante. Pecado não confessado. Pecado não confessado. O pecado é uma barreira. O pecado, o pecado é uma barreira. Deus quer mandar graça, mas o pecado, a minha vida de vícios, de pecado, a minha vida irregular, as minhas escolhas equivocadas, eu não estou em dia com as coisas de Deus, eu me junto de qualquer jeito, eu vivo de qualquer jeito, enfim, pelo amor de Deus, ou a gente confessa o pecado e tira essa barreira de dentro de nós, da nossa alma, ou senão nossa oração, minha gente, como é que você quer receber a graça de Deus se você não quer largar a vida de pecado? Ou a gente abandona a vida de pecado e quebra essa barreira para que a graça de Deus venha com tudo em nossa vida, ou senão vamos continuar pedindo e o milagre não vem. Por quê? Porque eu também não sou capaz de renunciar à vida de pecado. Renuncie à vida de pecado, que você vai ver as consequências e os frutos da santidade e da graça na tua vida. E por último, minha gente, o que impede a graça de Deus? Por que a nossa oração é justamente o tempo de Deus. O tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem um tempo. Muitas vezes a gente recebe não de Deus. Muitas vezes a gente faz oração e recebe não. Não é que Deus queira negar a nossa oração. É que Deus está dizendo assim, ainda não. Não que eu queira dar um não para você, mas ainda não, porque Deus sabe todas as coisas e o tempo de Deus sempre é o melhor para nós. O que Deus quer ver? Nossa capacidade de oração, nossa capacidade de perseverança, nossa fidelidade, nossa perseverança e fidelidade no projeto de Deus. E esperar o tempo de Deus. Persevera na oração, persevera, que no tempo de Deus, porque Deus sabe o melhor. O que a gente pede muitas vezes é tão pequenininho daquilo que Deus tem reservado como grandiosidade nas nossas vidas. Coloque a mão no coração, feche seus olhos. Clécio, faz um fundo musical, por favor. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nesse domingo, começando uma nova semana, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, e agora nesse exato momento, ouvindo a Tua palavra tão forte, que vem ao nosso encontro, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Hoje nós vimos duas pessoas, que tinham um certo nível de conhecimento, de espiritualidade, de maturidade na fé, mas estavam rezando de um jeito errado, fazendo suas orações de um jeito equivocado. Tiago e João, pedindo coisas mundanas, coisas materiais, que aumentavam a sua fama, a sua glória. Estavam fazendo orações, porque oração é conversar com Deus, pedir a Deus, mas o conteúdo de suas orações era equivocado, por isso que não foram atendidos. Hoje nós percebemos, Senhor, qual a oração que agrada. Ajude-nos, Senhor, portanto, a alinhar a nossa vontade, a Tua vontade, Senhor,
A verdadeira oração é aquela que pede que a vontade de Deus cumpra na minha vida. Ajude-nos, Senhor, a alinhar essa vontade a partir de hoje. Aprendemos hoje, Senhor, que quando nossas motivações são erradas e equivocadas, o Senhor não atende às nossas preces. Quantas orações equivocadas nós dirigimos a Ti, Senhor, por causa dos nossos interesses mesquinhos, egoístas muitas vezes, só pensando nos bens materiais. Perdão, Senhor, perdão por nossas motivações equivocadas. Aprendemos hoje, Jesus, que para uma oração ser bem feita precisa de fé. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, falta de perseverança, Senhor, falta de perseverança. Hoje aprendemos, Senhor, que se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não reconhecermos as nossas culpas, Senhor, a nossa oração não vai ser atendida por Ti. Então ajude-nos, Senhor, a vivenciar um processo de arrependimento, de pedir perdão, de buscar o sacramento da reconciliação, da confissão, abandonar o pecado para que as nossas orações sejam atendidas por Ti, Senhor, e possamos colher os frutos de santidade em nossas vidas. Hoje aprendemos, Senhor, que o Senhor tem o seu tempo, que o seu tempo não é o nosso tempo. Nós somos imediatistas, mas Deus não. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor. Ajude-nos, Senhor, a termos paciência, mas sermos perseverantes na oração. Sermos perseverantes, para que agora em diante, quando fizermos uma oração, quando dobrarmos o nosso joelho e colocarmos diante de Ti os nossos pedidos, sejamos prontamente atendidos, Senhor. Por quê? Porque de nossa parte estamos fazendo. Porque estamos fazendo a nossa parte, alinhando a nossa vontade à Tua vontade, tendo motivações corretas, aumentando a fé. Acima de tudo, Senhor, acima de tudo, estamos vivenciando esse sacramento da reconciliação e pedindo perdão e nos arrependendo. E esperamos o tempo certo, o que Deus tem melhor, o melhor para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender o valor precioso de uma vida de oração através desse evangelho e dessas leituras. Obrigado, Jesus. Que a nossa oração a partir de hoje seja uma oração que Te agrade, a partir de uma vida que Te agrade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E que nossas orações nos leve sempre mais a professarmos a nossa fé.